Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui, gravando de um quarto de hotel de São Paulo para falar com vocês a respeito de mais um time que já foi eliminado nos playoffs, mas tá saindo muita notícia, muito rumor, muita especulação a respeito de uma provável troca aconteça nesses próximos dias, envolvendo essa equipe também. Obviamente que eles passam por debaixo do radar, porque tá todo mundo com aquele foco, né, no grego, no lindo, cheiroso, homem grande, forte. Nossa, que homem! Tá todo mundo com foco no grego, no KD e em vários outros nomes assim mais hypados, né, de times que querem ganhar instantaneamente, tipo, pô, fazer uma troca, faltou uma peça, um negócio ali, trazer o cara pra tentar disputar título. Mas tem muita gente deixando meio baixo assim o fator Cleveland Cavaliers, que os caras têm um time absurdo, chegaram a ser o primeiro colocado da Conferência Leste, pô, mais de 60 vitórias, aí tiveram uma pós-temporada decepcionante e isso acaba pesando, porque já faz uma baita de uma diferença para um time que já teve todo esse tipo de, digamos assim, conquistas na temporada regular, mas não conseguiu transmitir isso para os playoffs e acaba pesando, começa a dar aquela frustração, tipo, cara, a gente tem um time de temporada regular, beleza, a gente tem um time que ganha muito durante a temporada regular, pô, tem um elenco sólido de 4 jogadores que até mesmo conseguiriam ir ao All-Star Game ao mesmo tempo, mas só que, e aí, o que isso vai transmitir para título, para resultado, para, sabe? E desde que o nosso querido LeBron James saiu de lá, né, o Cleveland não viu mais uma final de NBA, cara. Então tá na hora desse time, pelo valor dos contratos, pelo valor do elenco, tá na hora deles modificarem as coisas. E pra mim parece meio que uma modificação óbvia, que vai sair um pouco mais, digamos assim, apagada no meio de tanta coisa que vai estar acontecendo durante essa off-season, mas quando chegar vai ser uma modificação grande. Porque a gente tá falando de um cara que é All-Star também. Estamos falando de um cara que é muito bom pontuador, que é muito bom armador, tem aquele mesmo problema de ser um cara mais fraco defensivamente, como a maioria dos armadores mais baixos, e ainda por cima ele tá naquela classificação de jogadores do Cleveland que não são intocáveis. Infelizmente, né, o dele vai acabar entrando na reta, porque como eu vejo a construção desse elenco, o restante do time praticamente não vai ser modificado. Eles têm, tipo, tudo. Real, tudo. Então, um cara na função dele ali, vamos dizer assim, trazer um outro jogador que tá na 2, subir ele pra 1, porque ele já faz isso. Na prática, né? Não no papel, na prática ele já faz isso. E trazer outro defensor pro lugar desse cara que a gente vai conversar, pra mim é a movimentação mais óbvia. Então se você tá chegando por aqui agora, você pode se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar me ajudando demais. Ou você pode deixar pra fazer isso no final do vídeo, caso esse vídeo te agregue de alguma maneira. E se você for um Trash Talker raiz, você já vai deixar o like, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Fechou? Agora, com isso dito, bora pro vídeo. E é o seguinte, o nome em questão, como já está na thumb, é o Darius Garland. Por que eu vejo que a troca do Darius Garland é meio óbvia pro Cleveland Cavaliers? Porque primeiro eles colocaram como intocáveis Donovan Mitchell e Evan Mobley. Então pra mim, é o certo a se fazer. Manter o melhor pontuador do time, o cara que tava na corrida de MVP, o cara... Porra, é o Donovan Mitchell, sabe? Ele ainda continua sendo a melhor primeira opção quando está saudável nesse time. Por que não tocar no Evan Mobley? Porque o Evan Mobley tá entrando no prime da sua carreira agora. Defensor do ano, pô, um cara muito bom, protetor de aro, versátil, joga desde da 4 a 5 e dependendo de como você tá montando o elenco, dá pra colocar ele até para dar uma arriscada ali na 3, que ele começou a matar mais bola de 3 nessa temporada. Então, mano, é um cara muito bom que eu acho que todo time sonharia em ter um cara como o Evan Mobley, inclusive o meu New York Knicks, cara. Eu sempre lembro do New York porque, velho, a gente tem um problema de defesa gigante e o cara é o atual defensor do ano, então não dá pra você deixar isso de lado, né? E aí, o restante do elenco, mano, como o Jarrett Allen. Eu não trocaria o Jarrett Allen, sendo bem sincero pra vocês, porque esses quintetos de double bigs, né, de dupla de jogadores grandes, como Evan Mobley e Jarrett Allen, é o futuro da NBA, sabe? A maioria dos times estão buscando isso. A maioria dos times estão aplicando muito bem isso. E estão vendo resultados muito positivos disso aí. Tipo, um cara bem mais defensor, mais focado no aro, enquanto outro cara mais versátil, que espaça um pouco mais a quadra, que tem um recursozinho de arremesso. Então, esses dois jogadores juntos, Jarrett Allen e Evan Mobley, combinam muito bem. A não ser que fique muito caro para manter os dois no elenco, que provavelmente vai ficar. Só que se o Cleveland tá tentando ganhar agora, eles vão ter que abrir mão um pouquinho também de dinheiro. O restante do elenco também, principalmente vindo da segunda unidade, como DeAndre Hunter, como Ty Jerome, como Dean Wade e o titular Max Strus, não tem por que trocar esses caras também. Eu acho que eles recebem um valor justo
pro basquete que praticam, e eles fecham perfeitamente a rotação desse time, até mesmo vindo o Dion Wade da segunda unidade para fazer um quinteto, assim, uma lineup mais small ball, né? Uns jogadores um pouco mais baixos, espaçando mais a quadra. Então eu gosto muito da construção desse elenco. O único cara que sobrou é ele, Darius Garland, mano. Um contrato de 36 milhões de dólares nessa temporada. Na próxima temporada vai para 40. O contrato dele expira daqui uma temporada e meia. Então ele vai precisar renovar, vai precisar estender. Então por que não explorar o mercado do Darius Garland? O problema é, o Darius Garland ainda vale muito? Vale. Pô, ele é um cara de 20 mais pontos, mais de 6, 7 assistências por partida. Um excelente arremessador para 3 pontos, excelente pontuador. Um cara que consegue ser o foco de um time, o criador da parte ofensiva de um time com muita tranquilidade. Só que qual que é o problema? 2. Ele passou por uma cirurgia agora e vai ficar de 5 a 6 meses no máximo, né? De 4 a 5 meses aí, vamos colocar 5 meses de fora das quadras. Então isso já dá aquela reduzida no valor de mercado dele, porque os times que querem resultados um pouco mais imediatos querem começar já a temporada regular com um jogador em atividade. Ele integrando um novo elenco, ele participando desde o primeiro dia ali, dos treinos, pré-temporada, da pré-temporada, de tudo, sabe? De tudo que acontece até o time realmente começar a montar o seu projeto para os playoffs do ano que vem. Então, nossa, mano, o que esse quarto aqui é barulhento é brincadeira. Eu espero que não esteja pegando muito, que tá passando um caminhão aqui, e aí tem um bar aqui embaixo também, pô. Só deixando aqui minha reclamação para esse hotel que a gente tá hospedado. Vamos lá. Então, isso acaba diminuindo um pouco o valor de mercado dele, né? A questão da lesão. E a questão de que, nos playoffs, quando precisou dele, ele também estava lesionado. Então, a questão de saúde do Darius Garland, eu acho que é o maior problema. Aí você junta com o fator fraco defensivamente, né? Tem uma estatura mais baixa. E junta ao fator que vai precisar estender contrato com ele, vai precisar pagar um caminhão de dinheiro para esse homem ainda ficar sem ele durante aproximadamente 5 a 6 meses. São fatores que pesam contra o time do Cleveland Cavaliers na hora de explorar o mercado. Só que eu acho que ele é o único cara para fazer acontecer uma troca para o Cleveland tentar algo de imediato. E agora que a gente já disse um pouquinho das características, do porquê, né? O fato deles serem ainda um armador muito bom vindo da segunda unidade e ter também o Donovan Mitchell que consegue fazer na 1, né? Ele é um shooting guard, pontuador nato, aquele cara que joga muito na ISO, mas dá pra deixar ele levar a bola pro ataque e colocar ele numa jogada off-ball, tipo, ele colocar a mão num pivô, fazer um cordless fora da bola e tentar criar. Vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades que o time do Cleveland Cavaliers pode explorar na hora de tentar trazer algum nome, né, pra reforçar esse time e tentar ganhar agora. Eu vejo 3 opções. A que eu mais, assim, sou adepto, mas é a que menos tem possibilidade de acontecer, a última. Então eu vou começar com uma que acho que pouca gente tá falando a respeito, que é o Houston Rockets. O time mais citado aí nos rumores de troca de Kevin Durant, de Giannis Antetokounmpo, de vários nomes de peso aí dessa off-season. Houston Rockets é um time que tá buscando vencer agora, um time bem jovem, que tem muito contrato grande, que tem muito jogador defensor, mas só que tá faltando ataque, tá faltando 3 pontos, tá faltando alguém pra organizar esse pagode. Por que não um cara como o Darius Garland? Dá pra sonhar ainda o Cleveland Cavaliers em pegar uma troca. Quer dizer, dá pra sonhar os caras ir em busca de algum nome como o Jalen Green, né, pra fazer acontecer essa troca. Ou tentar buscar mais um defensor ali pro time do Cavaliers. Então, Cavaliers, se eu fosse Cavaliers, alvos que eu gostaria de buscar pra trazer na troca do Darius Garland seria um Jabari Smith, seria Dillon Brooks, seria a pique deles, né, eles têm acho que uma pique 9 que veio de outro time, eles têm uma pique de draft mais valiosa, então seria esses os meus focos de captação, que trariam um resultado pro Cleveland legal, para eles começarem reformular o elenco, dar apenas uma leve modificada para fazer bonito de novo nessa temporada que vem. Mas, se eu fosse o Houston Rockets, eu ia buscar outro caminho, que é colocar o Fred VanVleet ao lado de um Jock Landale, ao lado de um outro nome aí como Cam Whitmore, como, sei lá, Reed Shepard, que aí joga mais um armador para os caras e mais umas picks, né, que seria um caminho onde você substitui o seu armador titular por um outro armador titular mais pontuador, mais jovem, né, para dar uma cara nova para esse elenco. Você ainda fica com o recurso de conseguir trocar o Jalen Green, quem sabe, por um Kevin Durant da vida. Já pensou esse time reformulado? Sem Fred VanVleet, sem Jalen Green, com um cara como Darius Garland e Kevin Durant no lugar, e aí vai perder um pouquinho de profundidade dessa rapaziada jovem e umas picks de draft do futuro.
para a rotação principal deles de 9, 10 jogadores ali que eles mantêm ativos, seria excelente, seria o sonho máximo do time do Houston Rockets. E eu acho que dá para acontecer porque o time do Cleveland Cavaliers está mais sucinto a efetuar essa troca para a Conferência Oeste e não manter ele na Conferência Leste. Dito isso, vamos para o nosso segundo time, que seria o New Orleans Pelicans. Esse, para mim, é o melhor para o time do Cleveland. Por quê? Eles conseguem buscar um cara como o Trey Murphy, que é um bom arremessador para 3 pontos, é um cara que consegue jogar no small ball, fazendo um false power forward ali, e ainda jogar ao lado do Evan Mobley, fica um quinteto mais rápido, mais dinâmico. Eu gosto muito desse nome, tipo, o Trey Murphy, ele é sensacional. E eles ainda podem tentar, né, dar uma pescada ali num armadorzinho da segunda unidade, uma piquezinha de draft. O time do Pelicans vai precisar fazer modificações porque está buscando meio que um foco, um jogador para falar assim, cara, essa aqui é a nova cara do nosso time porque o Zion Williamson vai embora. Então eu vejo que é uma possibilidade o Pelicans entrar nessa jogada e é um time que eu vejo que vai talvez ter o maior número de modificações nessa off-season, sabe? Os caras têm peças ali que valem muito, que estão perdendo tempo ali, e tem peças que precisam sair daquele elenco porque é um peso pro time do Pelicans, sabe? Tem que desamaldiçoar o Pelicans, basicamente. E o último time, acho que é o time que eu já tinha citado a respeito na última análise sobre eles, que eles iam precisar de um cara como o Trae Young, só que um cara como o Trae Young vai custar muito mais do que um cara como o Darius Garland, que é o Orlando Magic. O Orlando Magic seria uma luva para o Darius Garland, na minha opinião, seria uma luva para o sistema ofensivo, um cara para criar, para ser o ball handler principal, né? O cara que leva a bola principal e ele organiza o time, um cara que pontua muito bem, que arremessa muito bem. Só que só tem 2 problemas em fazer negócio com o Orlando, que eles estão na Conferência Leste, a mesma conferência do Cleveland Cavaliers, o que já dá aquela pesada negativamente, e outra que eu acho que o principal jogador que entraria numa troca dessa, que jogaria espaçando a quadra, defendendo e fornecendo ali uma segunda mão para armar o jogo ao lado do Donovan Mitchell, seria o Jalen Suggs, que ele também tem aquele probleminha de lesão, né? É um cara que acabou desfalcando o Orlando Magic no finalzinho ali quando eles chegaram na pós-temporada, mas seria o cara que faria acontecer, sabe? Quem sabe um Jalen Suggs, um Tristan da Silva e 2 picks? Eu acho que dá pra sonhar com esse pacote, que seria muito interessante pro Cleveland Cavaliers. Só que não seria tão interessante para o time do Orlando Magic, porque tiraria um dos melhores arremessadores que eles têm hoje. Infelizmente o KCP não rendeu como esperado, o contrato dele é muito caro, e o Jalen Suggs ele faz isso muito bem, tipo, de tá defendendo ali o principal jogador do outro time, de espaçar a quadra, por mais que ele faça um falso armador. Então tem essas 2 vertentes, né? Tentar colocar um KCP no meio dessa troca aí, já que ele não rendeu bem no Orlando Magic, eu acreditar que ele vai fazer isso na próxima temporada, ou então tentar envolver o Jalen Suggs. E esses são os 3 times que eu acho que eu consigo visualizar o Darius Garland vestindo a jersey, sabe? Eu parei aqui para refletir um pouco a respeito de outras equipes, mas, pô, você pensa, a maioria dos outros times são times que conseguem fornecer mais recurso para o time do Cleveland, são times que estão lá no fundo das tabelas de ambas as conferências. E para você trazer um cara para substituir um jogador como o Darius Garland, querendo ganhar agora, você não tem que ir em busca de pick de draft, né? Você não tem que ir em busca de, pô, fazer um negócio com algum time que vai te mandar 4 escolhas de primeira rodada. Você tem que ir atrás de jogadores que vão contribuir defensivamente, vão arremessar bem para 3 pontos e vão deixar a bola na mão do Donovan Mitchell e do Evan Mobley para os caras jogarem, né? Então, por isso que acho que a troca mais favorável realmente é do Pelicans. A troca que eu mais gostaria de ver seria a do Orlando Magic, mas não dá pra prever. Eu cravo que é uma troca que vai acontecer, só que é difícil de você, assim, cravar um time na qual vai ficar com o Darius Garland. Mas e aí, minha rapaziada? O que vocês acharam do vídeo de hoje? O que vocês acharam da troca do Darius Garland que eu sugeri aqui? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante para este canal. Fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo o apoio. Se você gostou do vídeo, obviamente, ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. E eu te vejo no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!